chamado Firmeza. Ele causou na balada. Deu PT e eu segurei o BO. Sacou o babado? Ai, meu sais, Gabi, é muita gíria pra uma pessoa só, né não? Ah, Joãozinho, tô afim de falar gíria hoje. Afinal, gíria, todo mundo tem a sua, né não? Vamos ver, Gabi, vamos ver. Eu ainda não tenho muita certeza. Mano, tipo assim, você usa muitas gírias? Tipo assim, as mesmas que você acabou de usar. Véi, velho, velho, as variações. Mano, solta um bro às vezes, um e aí. De boa, velho, e aí, se pá, firmeza. E o que significam essas coisas? Se pá. Se der, a gente faz alguma coisa, se não, não. Então, se pá. Quando você tá triste, o que você coloca? Que expressão você usa? Tô na bad. Tá difícil, putz, não tô conseguindo, tá embaçado. 50% do que eu falo é gíria. Sério? E os outros 50%? Os outros 50% também. Bora dar um rolê? Pra onde? Lá na boca do Meleque, escutar algum CD. Não Tá vou nessa? não, cara. Vou ficar aqui pra ver se eu descolo um hambúrguer. Pô, aqui só tem gente pão dura, mano. Mas você manda muita gíria mesmo? Mano, pelo seguinte, né, cara? Eu não sou daqui. Vim pra cá, fui pra outro lugar, voltei pra cá. Então mistura gírias de vários lugares. Tu é de onde, guri? Baguri, eu sou do Rio Grande do Sul. A gíria que eu mais uso é tipo assim, que todo mundo fica bem irritado, né? Qual é a gíria do momento, assim? Tem muita gente que fala suave. Beleza. Sussa, firmeza. Perguntei aí, tudo bem? Você fala suave na nave, entendeu? Que contexto você as usa? Eu uso mais quando eu tô com os meus amigos, quando eu saio de casa, quando eu não tô na faculdade também, baladas. Você tá num ambiente mais descontraído, então você não mede o que você vai falar, você não precisa pensar o que você vai falar, então você acaba falando mesmo. Quando que não dá pra usar gíria, cara? No ambiente de trabalho. Eu acho que. Por que não? O ambiente de trabalho é um ambiente sério. Pelo menos onde eu trabalho, sim, não tem como utilizar mesmo. Tendo pessoas de várias culturas, é bom manter um padrão. Você vai numa reunião, você vai numa entrevista de trabalho, você não pode falar gíria. Fica feio. É verdade, Aí né? a pessoa não entende o que você tá falando. Você chegar e falar, e aí, Joe? Dá pra mandar um e aí, velho, pro chefe? Dá. Você sabe que dá, eu sou jornalista também, então você sabe que dá tranquilamente, é informal o ambiente, né? Então não tem problema. Mas depende de quem você vai entrevistar. Imagina você chegando, grande presidente, mano. E aí, velho, como é que foram as reformas aí do pacto? Não dá, né? Pra que servem as gírias, hein? Eu acho que quando você não tem um termo específico apropriado pra usar, você não lembra de nada, você mete uma gíria pra fechar a frase. É um ritmo mais legal, assim, pras conversas, sabe? Você pode se expressar melhor, tem coisa que você ia ter que usar uma frase inteira, você fala, da hora, tá explicado já o que é. Tem gírias que as próprias turmas inventam. Por exemplo, tem uma gíria que a gente usa que é muito besta, mas a gente cumprimenta todo mundo por Jonas Brothers. E aí, Jonas Brothers? Será que as nossas gírias, então, são a cara da nossa geração? Acho que mostra o que a gente é, como a gente fala. Então, até do jeito que a gente anda. Porque se a gente fala gírias de boyzinhos, então a gente é um boyzinho. O que seria da vida da gente sem as gírias? Seria muito ruim, porque a gíria é o jeito linguístico de se falar culturalmente, né, cara? Ô, Lino. Fala aí. Liga os caras lá da cozinha lá, mano. Manda eles trazerem esses bagulho aí, esse tal de alegrinho. Aí. Não é alegrinho, não é alecrim. Eu não conseguiria falar que nem, tipo, os nossos avós, que falavam todos coloquiais, assim, tudo bonitinho. Então a gente muda pra mostrar que a gente tá numa outra geração, é diferente, a gente não é eles. Seu pai usa alguma gíria, não? Acho que não, ele usava antes, ele falava pão, tipo, é homem bonito, ele fala, eu sou um pão. Mas ele parou porque a gente falou que era brega. Você acha que tem alguma expressão, alguma gíria, que quando a gente usa, é o mesmo que mostrar o nosso RG de tão datada que é aquela gíria? Muito jurástico as coisas, assim. Choptura, sei lá. Choptura! Essa eu não lembrava, muito bom. Todas as antigas eu não conheço nenhuma. Mas você não acha, por exemplo, que a Gabi é uma brasa, Mora? Brasa? Não sei nem o que significa isso. Vou dizer que sim, ela vai me dar um tapa aqui. Gabi é uma brasa mora, mas é uma coisa que não se usa mais, né? Acho que ninguém da minha idade chegaria pra lá, Gabi é uma brasa mora. Hein? Saúde mental é criar e amar, mora. Brota muito, minha mãe falando pra mim. Bicho, eu acho, né? Bicho morreu, né? Tem gente tentando resgatar o bicho agora, mas morreu. Eu não quero nem saber. Quem tentar resgatar o bicho agora tá simplesmente errado. Acabou a década de 80, gente. Eu acho que seria muito melhor se as gírias idosas funcionassem hoje em dia. Se eu chegar pra Gabi e dizer assim, Gabi, você é uma pitula, será que eu sou dessa década? Pô, cara, tu tá atrasado, velho. Tu tá antigo pra caramba. Ela nem vai entender o que tu tá falando. Não me
tio sozinho, você é meu chuchuzinho. Agora a gente tem mais um teste de gírias português. Vamos lá, Gabi. 3, 2, 1, vai. Peraí, vou me inspirar. Agora vai. Dei um rolê, topei um mano na balada. O mano firmeza, ele era muito irado. Aí deu PT e eu segurei o B.O. Sacou o babado e aí, mano... Também. Peraí, repete aí. Topei, o que significa topei? Cruzou, encontrou. Ontem você encontrou um cara, um moleque legal. Daí ele deu PT, ou seja, tomou todos e ficou malzão. PT eu não sabia. E eu segurei o B.O. Você livrou a cara dele. O cara chato, mano. Ou seja, você perdeu sua balada. Se eu chegasse pra aqueles caras que estão lá no fundo, pra alguém dissesse assim, ó o Aue aí, ó, o que eu estaria querendo dizer? Como é que é? Que língua é essa, entendeu? Você não entendeu? Não entendi. Como se eu estivesse chamando ele, mais ou menos isso. Errado. Aí eu cheguei pra você e falei, ó o Aue aí, ó. Olha o barulho aí, mano. Aê! Que ó o Aue aí, ó, também podia ser uma música de axé. Eu tava pensando Ó o Aue aí, ó. 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 Mande um recado pro pessoal do Pé na Rua. Quer dizer, recado não, uma frase com aquela gíria que você adora usar. Não importa como você fala, velho, tá ligado? Importa o que você fala. Esse que é o lance. Assiste aí o Pé na Rua, demorou. Então, galera, confira aí Pé na Rua que é supimpa. Joe, assistam o programa da cultura. Aê, mandou um Joe. Ei, Joe! Ei, Joe! Muito chatão de jogar e você tá aqui! Joãozinho, acho que gíria é como se vestir. Lá vem você com roupa, Gabi, parece ideia fixa. Sabendo o quê? E quando usar, não tem erro. Mas se a gente falar gíria na hora errada, é como ir à praia de camisola. Colocar um jeans pra dormir. Tomar banho de tênis. Usar chinelo com meia. É, Gabi, a inadequação é o ó. Bora pra Facu, Joãozinho? Bora! Vamos lá. Tô atrasado já, hein? Olá. Como você viu, a gíria é um modo de expressão muito comum entre os jovens, mas não só entre eles. Todo grupo de afinidade, isto é, de pessoas que têm atividades ou interesses em comum, costuma utilizar certas palavras e expressões típicas daquele grupo e que muitas vezes não são compreendidas por quem é de fora, ou seja, todo grupo tem a sua gíria. Mas quando se fala em gíria, a gente pensa primeiro nas expressões informais que os jovens usam nas suas conversas. Também se chama gíria o linguajar dos marginais, inventado para não ser compreendido pelos cidadãos de bem e pela polícia. Aliás, muitas gírias usadas pelos jovens nasceram no mundo do crime e depois que ficaram muito manjadas, acabaram caindo no gosto da galera. Tá ligado? E aí? Você acha adequado se expressar do modo como eu acabei de fazer numa aula de língua portuguesa? Pois é, não é proibido usar gíria, mas é preciso saber quando se deve ou não usá-la. Numa comunicação formal, como uma aula ou um ofício, nem pensar. Como você viu no vídeo, a língua é como a roupa que usamos. Existe um traje adequado a cada ocasião. Ninguém em sã consciência vai a uma cerimônia de formatura de camiseta e bermudas, nem vai à praia de terno. Assim como no vestuário, existe uma forma de expressão linguística, chamada registro ou nível de linguagem, adequada a cada situação de discurso. Existe até uma correlação entre a vestimenta e o registro linguístico. Num tribunal, os juízes usam toga e se expressam num registro ultraformal. Numa palestra para executivos, o conferencista veste terno e gravata e fala de modo formal. Numa aula, o professor pode usar roupa casual e expressar-se de modo semiformal, até com o uso de expressões coloquiais para fins didáticos. Finalmente, num bate-papo entre amigos numa mesa de bar, a linguagem e a vestimenta são totalmente informais. Se o bar fica à beira-mar, é aceitável até usar traje de banho. Somente os dois primeiros registros, formal e ultraformal, correspondem à chamada norma culta e estão, portanto, obrigados a respeitar a gramática normativa. As pessoas falam de modo diferente em cada situação porque falam com pessoas diferentes e a comunicação tem propósitos diferentes. Uma situação de trabalho exige uma linguagem mais séria porque o trabalho é uma atividade séria.
Já um bate-papo entre amigos é uma situação descontraída, que permite um linguajar igualmente descontraído. Todos nós falamos a língua portuguesa, o que significa que a língua, isto é, o sistema linguístico, é social, partilhado por todos os membros de uma sociedade. Em compensação, cada indivíduo tem um modo de falar que é único, a ponto de nós reconhecermos uma pessoa pelo seu jeito de se expressar, a sua pronúncia característica, as palavras e expressões que usa com mais frequência. Isso significa que a fala é uma característica individual. Só que as pessoas vivem em grupos e tendem a ajustar o seu modo de falar aos costumes do grupo em que se encontram. Cada um de nós faz parte de uma região geográfica do país, de uma classe social, de uma determinada faixa etária, de um determinado grupo profissional, etc. Todos esses grupos sociais aos quais pertencemos influenciam a nossa fala, e nós ajustamos nosso modo de falar ao grupo em que nos encontramos, num dado momento. Esse modo de se expressar, característico de um grupo de pessoas, é o que se chama norma. Portanto, a língua é social, as normas são grupais e os atos de fala são individuais. A gíria é, portanto, um tipo de norma que deve ser usado dentro de um grupo social específico em situações específicas. Por exemplo, jovens estudantes formam um grupo social. Quando eles estão no intervalo das aulas, conversando no pátio da escola, é comum e até esperado que eles se comuniquem por gírias. Na escrita, é a mesma coisa. Pode-se usar gíria numa carta ou bilhete para um amigo, mas não num trabalho acadêmico ou num ofício dirigido a uma autoridade. E para terminar, um pouco de descontração. Os indicadores estão mostrando que menos de 20% dos nossos alunos saem do ensino médio com noções mínimas de matemática, Nair. A Secretaria de Educação está no meu pé. Mas é impossível dar aula aqui. Os alunos vendem maconha na sala, puxam revólver, me ameaçam com a faca, fumam crack, quebram carteiras, brigam, fazem sexo, tudo, menos tentar aprender. Você precisa compreender que essa é uma comunidade violenta em consequência de suas carências básicas e da ineficiência do Estado, cabendo a nós, educadores, construirmos vínculos autênticos entre aprendizado e aprendiz, inserindo-o na dimensão do cotidiano do aluno, entende? É, acho que sim. Benga, tu tem quantos anos? 16, professora. Então, malandragem, o Benga fritou um bacana. A barca passou na hora e um gambé canadura dos infernos não amaciou. Deu uma piaba nele, ficou com as pedras, a bufosa e ainda arpoou o moleque. Se pela lei o Benga só pode ficar 3 anos recolhido porque é de menor, quantos anos ele terá quando sair da casa do cão? 19. Muito bem, é isso. Me tragam a página 12 preenchida, senão eu mesma vou mandar vocês pro andar de cima. Tomaram fé na palavra? Sim, professora. Aí, educação no Brasil ainda tem jeito.